fui estudar na Universidade de Malta também. Fiz 3 cursos dentro E da área você política. já estava dominando o inglês. Tava dominando nada. Só mas, foi, de mas eu novo. tinha vontade, né? Sim. Eu entendia que isso era fundamental, porque se eu queria aprimorar a língua, tá? O Improve English, eu precisava Precisa. me largar dentro da com língua. certeza. E quanto mais possibilidades de contato com a língua, mais eu teria oportunidade de desenvolver. Claro. Né? Não só dentro do esquema metodológico que a escola oferecia. A escola me oferecia uma parte, mas a outra parte era eu que tinha que dar Sim, conta. com Né? certeza. E isso é muito importante quando a gente está pensando no destino de intercâmbio, de estudar fora do país, né? Para onde você vai e o quão rico isso pode ser para você além das 3, 4 horas de estudos que você vai ter lá dentro da sala de aula. Quando você sai para estudar inglês fora do país, você tem que ter claro de que você está indo para fazer uma experiência social, tá? De imersão numa outra língua, de imersão numa outra cultura, tá? E que quanto mais você conseguir dissociar da sua cultura, né, Mãe, né, mais você vai conseguir buscar de riquezas, né, dentro daquela... E é super interessante também, porque quando a gente passa, né, por essa experiência do intercâmbio, não temos apenas acesso a essa cultura daquele país. Muitas pessoas de todo o mundo também querem desfrutar dessa cultura e você acaba conhecendo mais de outras culturas ao redor do mundo. Me conte. Quem que você conheceu, assim, de diferente? Então, acho que isso foi um dos primeiros desafios no preparatório ao embarque, né? No pré-embarque, era uma das minhas preocupações, era essa, justamente. Primeiro fui estudar meu destino, né? Sim. Fui entender o que é que esse destino me oferecia. Então, eu fui ver vídeos a respeito, fui ler a respeito, né? Fui estudar, né? Em 2017 já tinha Google suficiente para isso, né? Então, muita coisa, muito perrengue já foi evitado, né? Graças ao Google. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil para poder. Então eu fui estudar muita coisa antes, né? Nesse preparatório, nesse pré-embarque, né? Esse pré-embarque foi fundamental. E hoje uma das coisas que eu dou muito valor, especialmente para os nossos alunos de intercâmbio que vêm buscar os nossos serviços na Trust, é justamente de prepará-los o suficiente, né? Porque não é só a negociação, né? Não é só a negociação de você escolher a melhor escola para aquele aluno. É tudo que ele pode desfrutar a partir daquela experiência. Tá? Então, e nunca que seja apenas, e que o aluno tenha muito claro de que não é só um curso de idiomas. Sim. Tá? É muito mais que isso. Sim. É uma vida nova, né? Por mais que sejam 2 semanas ali. É uma vivência, uma experiência. Completamente diferente. E que quanto mais aberto ele tiver, eu vou te contar uma experiência que eu tive para fazer uma associação com isso que eu estou falando. Numa das viagens à Itália, eu estive numa cidade chamada Ancona e eles me levaram para uma cidade que fica ao lado. Ancona está na beira do Mar Adriático, do lado de Castel Gandolfo e próximo a Loreto. Tá? E Loreto tem um grande santuário onde é que anualmente parece que o Papa faz um encontro com os jovens, etc. lá, e essa pessoa me levou para esse espaço, para essa... né, santuário lá de Loreto. Eu fui lá, quando eu entrei dentro da Basílica de Loreto, entendi que tinha uma imagem de uma santa que era né, conhecida, ou que eles devotavam bastante, etc. e tal. E não dei muita bola ao final. Né? Era o que eu entendia daquilo ali, porque ainda estava na fase de não dominar e não entender a língua e não tinha me preparado para aquela experiência. Quando eu saio de Ancona, entro no trem no dia seguinte para ir para Roma, porque eu estava já em trânsito para o Brasil, eu pego o folheto que eu tinha pego em Loreto. E a história justamente daquela... Tinha uma capelinha dentro da grande basílica
e que eu achei que simplesmente era só uma capelinha, né? Sim. E quando eu estou no trem viajando para Roma, eu vou ler o material que eu tinha pego dos folderzinhos lá, e aquela casinha que estava lá, aquela simplinha, exatamente. Não tinha nada. A história, eu rezo a lenda, justamente que era a casa onde morou Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Duas Senhora. vezes. E aí isso faz assim, Sério? meu Deus, eu estive lá, né? Vou te fazer essa experiência, essa história aí, eu nem olhei direito nessa casinha. Então tá entendendo? Assim, quando a gente não se prepara, quando a gente não tá preparado. Então, assim, eu acho que o pré-embarque, uma experiência dessas, ela é fundamental, com né? certeza. Então, e ter muito claro, quando você vai para uma experiência de intercâmbio, o que a gente costuma dizer também para os nossos alunos, você não está indo a turismo. Tá? Você está indo para uma experiência de imersão, de vivência, tá? De viver como os locais, tá? Isso é importante entender. E se não tiver perrengue, não é intercâmbio, né? Então, isso faz parte da própria história. Sim. Então, assim, o pré-embarque ele é fundamental, porque você precisa, né? Eu vi muitos colegas meus que foram para o mesmo período que eu, que estavam lá para estudar o idioma, etc., mas que não vivenciaram tudo que eu pude vivenciar, porque o fato de eu ter estudado um pouco sobre a Universidade de Malta, ter pesquisado antes, saber se ela oferecia ou não cursos, né, abertos a estrangeiros, o fato de eu ter pesquisado sobre as organizações e ter prospectado antes de sair do Brasil essas organizações humanitárias que estavam trabalhando com refugiados. E sabe qual é o primeiro desafio que eles fazem com os refugiados quando chegam nessas organizações? Qual o primeiro desafio que o refugiado tem? Que medo, não sei. A língua. Se ele não sabe o idioma do país que ele está chegando, ele não consegue mais nada, né? Então ele precisa, para ele conseguir um emprego, ele precisa do idioma. Né? Para qualquer coisa, né? Para pegar o ônibus, para qualquer coisa ele precisa do idioma. Para ir no mercado ele precisa do idioma. Sim. Né? Então isso e foi muito interessante porque eu fui para trabalhar com eles, mas eu mal e porcamente falava inglês. E eu entendi o quanto eu poderia agregar dentro daquela experiência, porque eu estaria aprendendo junto com eles, dentro do próprio processo. Né? Nas primeiras aulas na Universidade de Malta, eu entendia bolhufas do que os professores falavam. Né? Mas eu estava lá. Sim. Né? Não conseguia interagir com os colegas ainda, mas eu estava lá. Sim. Era um brasileiro perdido. Eles sabiam de Paulo Freire, isso era muito bom. Nossa, né? gente. Sim. Então, o quanto é fundamental essa coisa do preparatório, do pré-embarque, de você ter um projeto além. Eu acho que às vezes as pessoas podem achar meio chato, né? Você tá pesquisando coisas ali, tipo, tá, mas eu já vou para lá, por que eu preciso fazer tudo isso antes? Mas você contando realmente é essencial você ter esse estudo primeiro, para daí entender o que vai ser interessante para você, o que não vai, se é mesmo esse destino que vai brilhar o teu olho ou não. Então, eu acho que é super importante. E hoje, um dos desafios que a gente tem dentro do atendimento que nós oferecemos é justamente isso, assim, esse preparatório, esse pré-embarque com o aluno, né? De reuniões até sistemáticas com ele, para ir preparando de tudo, né? Até o turismo que ele vai, né, fazer, de que a gente possa estar ajudando, contribuindo a partir da experiência que nós temos.